Tô muito vermelho. Você tá um gato, velho. Uma nova modalidade de investimento tem crescido ao decorrer dos anos. E se você não sabe, Dr. Rodrigo Rabelo está aqui para contar um pouco mais pra gente. Roda a vinheta. É isso aí, galera. Eu sou o Gabriel aqui da Facilite e hoje o convidado especial é ele, o Rodrigo Rabelo, meu grande amigo. Estamos aí juntos há muito tempo e hoje o Dr. Rodrigo vem falar pra gente aí uma nova modalidade, se é que assim eu posso falar, né, de investimento, que é basicamente o leilão de imóveis, né? Mas antes, quem é você na fila do pão? Se apresente aí pra nossa galera. Meu nome é Rodrigo Rabelo, sou advogado. Meu escritório tem sede em Brasília. Eu sou um advogado especializado em leilões, tanto judiciais como extrajudiciais. Hoje atuamos no escritório a nível Brasil, mas temos sede aqui em Brasília e em São Paulo. Show de bola. Apresentar aquela galera ali também que está aí nos acompanhando, está aí sempre aqui nos nossos bastidores. Quem é você? Levante a mão aí, Alex. Você aí, Luiz, levante a mão. Luiz. Essa galera aí trabalha aqui na nossa equipe comercial. Agradecer a presença de vocês aí. Mas vamos lá, o Ludacris que está atrás das câmeras aqui, nosso cameraman maravilhoso. Mas vamos nessa. Leilão de imóveis. Cara, eu vou ser muito sincero, eu tinha conhecimento de leilões, né? É uma modalidade, eu acredito, aí, praticada há muito tempo. Mas leilão de imóveis como investimento, para mim, foi uma novidade, se é que assim eu posso dizer, né? E aí no nosso bate-papo em off aqui, né, você até falou que o leilão de imóveis ele pode ser encarado como um empreendimento, né, e como um investimento. Exato. Explica pra gente aí qual que seria a diferença básica de um para outro. Perfeito, Gabriel. Nós somos amigos de longa data e sempre conversamos sobre investimentos, né, de todas as maneiras possíveis. E o leilão, muitas pessoas falam que o leilão é um investimento. Não, é um excelente investimento. Mas não é bem por aí. O leilão pode ser um investimento, mas muitas vezes ele é encarado como um empreendimento e o arrematante nem sabe disso. Por quê? Qual seria a diferença? Qual seria a diferença, Rodrigo, de alguém considerar um leilão um empreendimento ou um investimento? É o esforço que o arrematante emprega ali. Certo. Porque, por exemplo, você começou a conhecer sobre leilões. Se você empregar todo o teu tempo, teu esforço para arrematar um imóvel, para desocupar esse imóvel, para reformar esse imóvel e vender, você está fazendo um empreendimento. Certo. Mas a partir do momento que você tem pessoas te auxiliando, pessoas capazes, especializadas, isso sim se torna um investimento. Daí você já está com uma equipe para isso, né? E eu imagino também que o empreendimento, eu estou arrematando para mim, né? Para eu morar ali e tal. Existe essa diferença ou independente disso pode servir como empreendimento mesmo? Para alugar também, né? Existe essa diferença também. Como você mencionou, existem pessoas que arrematam para morar. Existem pessoas que conhecem esse mundo a princípio para morar. Eu tenho clientes que falaram, olha, Rodrigo, eu moro no Paraná e eu queria uma casa ali em Curitiba, né, mais em conta, e ele conheceu os leilões. E depois se tornou, né, um investidor, né, começou a arrematar para vender e lucrar com isso. E também tem aqueles que já começam tendo em vista uma lucratividade. Por quê? Porque eles começam a ver que leilões, além de um investimento, além de um negócio que é seguro, porque você está colocando o teu capital num imóvel, num tijolo, você tem uma lucratividade muito alta. Certo. E agora, tu falou em lucratividade, qual que é a rentabilidade média aí, né? Quando a gente fala aí de investimentos, né? Qual que seria mais ou menos a rentabilidade? Sim. Muitas pessoas falam, assim, no geral, 50%, né? Certo. Porque os leilões, os imóveis são vendidos ali com uma oferta de 50% do valor de mercado. Mas quando você coloca os custos no papel, você tem uma rentabilidade ali líquida, muitas vezes de 30%, 35%, que é uma lucratividade muito boa. Muito boa. Porque quando a gente fala em investimento, né, muitas das pessoas que até está aqui nos assistindo, vem basicamente 3 modalidades na cabeça, né? Bolsa de valores, fundos de investimento e renda fixa. Sim. Né? Tesouro direto, enfim. E muitos não
Não, talvez, eu acredito que muitos não têm ciência, né, dessa nova modalidade que são os leilões e tudo mais. Como foi o crescimento disso aí nos últimos anos? Leilão sempre existiu, né? Porque os imóveis que são penhorados na justiça, os imóveis que são retomados pelos bancos, eles têm que ser vendidos. Porém, eu percebi nos últimos anos um crescimento até de pessoas leigas. Pelo quê? Pela democratização da internet, pelo acesso da informação e por conta de muitos influenciadores digitais, exatamente, que acabam divulgando e transmitindo. Existem muitos conteúdos bons, valiosos ali na internet. Existe coisa ruim? Sempre tem. Existe. Tem um pessoal, mas existe muito conteúdo hoje gratuito que ajuda a pessoa, pelo menos, a começar a entender esse mundo. Legal. E você até falou aí, né, que os imóveis que os bancos tomam e tal, existe uma outra modalidade de leilão ou só tem essa dos bancos mesmo? Muito boa pergunta, Gabriel. Existem basicamente duas modalidades de leilão. Os leilões judiciais e os extrajudiciais. Qual é a diferença? A diferença é basicamente a origem. Certo. Né? Os leilões extrajudiciais, eles vêm de financiamentos bancários que não foram pagos. Dos bancos. Exatamente, são dos bancos. E assim que a pessoa não paga, o banco retoma a partir de um momento e vai vender aquele imóvel com desconto. Os judiciais, eles vêm de um processo, né? Processo de todos os gêneros, tributários, cíveis, trabalhistas. É basicamente essa a diferença. Mas eu gosto de comparar, fazer a diferenciação entre leilões judiciais e extrajudiciais como futebol. Como um jogo de futebol em campo e um jogo de futebol em salão, de quadra. O objetivo é o mesmo, né? Fazer gol. O Vasco ganhar sempre, tá ótimo. Exatamente. Esse é o objetivo, fazer gol. Arrematar o imóvel com desconto, vender o imóvel. Só que as regras, tem regras semelhantes, tem regras diferentes, só que a dinâmica do jogo ali dentro, no campo, muda. É totalmente diferente. Interessante, cara. E qual que é o volume disso hoje no Brasil, por exemplo? Né? Você falou aí que tem os extrajudiciais e os judiciais. Tem muito imóvel hoje sendo leiloado, cara. Como que tá esse mercado? Como é que eu olho assim, porra, tem oferta, tem demanda. Como é que tá isso daí hoje? Sim. Para você ter uma ideia, Gabriel, hoje, na Caixa Econômica, que é a principal instituição financeira de leilões extrajudiciais, hoje temos em oferta mais de 25 mil imóveis. Em todo o Brasil? Em todo o Brasil. Isso é muita coisa. É muita coisa. Existem imóveis muito bons que não estão sendo arrematados porque a demanda é muito grande. Caraca. E, inclusive, existem outras instituições financeiras, Banco do Brasil, BTG Pactual, Banco Inter, Santander, que fazem também leilões extrajudiciais. Eu acho que a gente até estava pesquisando uma vez, parece que são mais de 600 casas de leilões hoje no Brasil. É um negócio assim, né, que a gente estava conversando. Sim. Tem coisa pra caramba. E qual é mais ou menos assim o ROI, né? O tempo disso daí, o retorno de investimento que eu vou ter a partir que eu arremato um imóvel, por exemplo? Perfeito. Com a experiência, a gente acaba vendo que cada imóvel, cada arrematação tem uma realidade, mas com o volume a gente acaba conseguindo ver, né, um tempo médio ali. E o tempo médio é de 1 ano. E quando as coisas não ocorrem da forma como a gente imagina, ali 1 ano e meio. Né, para arrematar e vender de uma ponta a outra ali. Isso tanto no extrajudicial como no judicial. Exatamente. Independente, né? Sim. E qual que seria, além da, né, você falou aí, a diferença do extrajudicial que ele está ali nos bancos e do judicial que está né, foi algum processo e tal. Tem alguma outra peculiaridade de diferença entre um e outro aí? Sim, existem algumas peculiaridades. E vantagens de cada um, né? Exato. Geralmente, os imóveis arrematados e leiloados em processos judiciais, eles são mais rentáveis, geralmente, né? Porque a concorrência é menor, os descontos muitas vezes são maiores, mas nos leilões extrajudiciais existe uma vantagem para quem não tem tanto capital no momento. Qual é? É a vantagem de poder financiar uma parte da arrematação. Sim. Por exemplo, mas quando você já está pegando ali da instituição financeira. Né? Exatamente. Às vezes você pode financiar ali de 50% até 90% do imóvel. Porra, então um imóvel de 100 mil ali eu consigo, depender, né, obviamente. Sim. Então uma entrada ali de 10 mil
Exatamente, financiar o restante. Pô, interessante. E aí, beleza, né? Tem essa diferença dos extrajudiciais e judiciais. Mas uma outra pergunta. Como é feita a avaliação desses imóveis, né? Porque tem a questão lá, por exemplo, esse imóvel aqui está avaliado a 1 milhão, esse imóvel está avaliado a 2 milhões. Mas tem essa diferença, né? Porque quem é o fato que vai definir esse valor, né? Perfeito, perfeito. Vou continuar fazendo a diferenciação de imóveis judiciais e extrajudiciais. Exatamente. Nos imóveis leiloados em leilões extrajudiciais, as instituições financeiras, por exemplo, a Caixa, ela tem engenheiros que avaliam o imóvel. Certo. E nos leilões judiciais, vai depender um pouco. Algumas comarcas, alguns tribunais têm engenheiros especializados para fazer essa avaliação. E quando não, é o próprio oficial de justiça, mas ele vai buscar elementos para estar avaliando aquele imóvel. Para embasar isso. Sim, e uma das grandes vantagens, quando você tem realmente uma alta lucratividade num leilão, numa arrematação, é quando você pega um gap de uma avaliação feita a menor num imóvel bom que tem uma avaliação de mercado maior. Sim. É exatamente aquilo que a gente estava estudando, né? Do valor transicional, né? Exato. Porque muitas das vezes está lá anunciado a 1 milhão e 200, mas o máximo que alguém quer pagar é 1 milhão, então o preço dele não é 1 milhão e 200. Exatamente. É 1 milhão, né? Basicamente é isso. Exatamente. A galera que está aqui com a gente, eles me informaram aqui no ponto que tem uma perguntinha aí. Vamos lá, Alex. O que você manda aí de pergunta pra gente? Peraí, corta. É o Luiz que vai fazer primeiro agora. Porque o bicho tava pegando a pergunta. Não vai, pô. Pode fazer qualquer um aí. Então vai lá, o Luiz vai fazer uma perguntinha pra gente. Então, vou fazer uma pergunta pra vocês. Eu queria saber o que é necessário para participar no leilão. Se tem que ter um valor mínimo de entrada. O que eu preciso para hoje entrar no leilão e querer arrematar alguma coisa? Pra começar a arrematar. O cara ele já quer arrematar. É uma ótima pergunta, porque além do conhecimento, essa é uma barreira de entrada. As pessoas acreditam que precisam ter muito capital para começar a arrematar. E a verdade é que não. Eu vou dar um exemplo de leilões extrajudiciais. Vou dar um exemplo com 100 mil reais que vai facilitar, porque eu não sou muito bom de cálculo. Mas imagina que o nosso amigo ele quer arrematar um imóvel e ele quer arrematar para morar. Um imóvel aqui em Brasília, por exemplo, numa cidade satélite aqui. E ele viu um imóvel que o valor de mercado é 100 mil reais e ele está sendo leiloado por 50 mil. Sei. Ele vai precisar basicamente de 10% desse valor à vista. Por quê? Porque ele vai pagar a comissão do leiloeiro, que são 5%, e vai precisar registrar esse imóvel no cartório, né, que também dá basicamente 5%. Então ele com 5 mil reais, né, porque o imóvel ele vai arrematar por 50. Com 5 mil reais ele já consegue dar entrada nesse imóvel e pagar os primeiros custos. É claro que ele vai ter que honrar o financiamento. Lógico. Porque a causa dos leilões extrajudiciais é justamente a inadimplência e o não pagamento do financiamento. Boa. Mais uma aí? Vamos lá. Como está ocorrendo os leilões dessa pandemia? Está sendo online, presencial? A pessoa ela pode conhecer o imóvel antes de participar do leilão? Excelente. A dinâmica com a pandemia e agora o pós-pandemia, ela avançou uma tendência que já era clara. Qual é a tendência? De tornar todos os leilões online. Nós tínhamos basicamente 3 espécies de leilões. Os presenciais, completamente presenciais, os híbridos, onde existia um leilão presencial e online ao mesmo tempo, e os completamente online. E as 2 primeiras foram abandonadas e hoje a gente tem só online. Né, o que possibilita nós aqui em Brasília arrematarmos imóveis em Minas Gerais, São Paulo, Alagoas, Acre. Qualquer lugar. Qualquer lugar. E qual foi a última pergunta que tu fez? A pessoa ela pode conhecer o imóvel antes de participar do leilão? Nos leilões, é muito rara a hipótese de você poder adentrar no imóvel, você conhecer o imóvel ali pessoalmente. Existem alguns leilões judiciais em que na decisão é permitido, né? Então o ocupante vai ter que deixar a pessoa vistoriar o imóvel até com a companhia do oficial de justiça, mas a regra é que não. Porém, né, por outro lado,
a maioria dos leilões, a avaliação do imóvel já tem fotos, porque o avaliador, o engenheiro, ele entra e tira fotos do imóvel, então você consegue conhecer a estrutura e verificar o imóvel por dentro, na maioria dos casos. Ah, sim, mas e se tiver foto só da fachada, o que tiver lá dentro é teu? O que tiver lá dentro é teu, basicamente. Se tiver um corpo morto ali, já era. Assume a bronca. Sim, se ele tiver desocupado, fechado e tem um corpo lá dentro, você vai ter que dar cabo dele. Caraca, bicho, é tenso. Tu arremata às cegas, basicamente, né? Na maioria dos casos, eu imagino. Sim, porém que quando você tem uma expertise, quando você tem alguém especializado te acompanhando, nós conseguimos fazer avaliações, nós conseguimos muitas vezes entrar em contato, por exemplo, prédios, conseguimos entrar em contato com o síndico, com o porteiro, né? Ali vizinhos que vão nos dar informações valiosas sobre o imóvel. Entendi. Show. Mais perguntas? Quem é responsável pelo pagamento de possível dívida do imóvel? Se ele tem alguma dívida, débito, essas coisas. Boa. O imóvel ele foi a leilão porque existe uma dívida. Por causa de dívidas, exato. Sim. No caso dos leilões extrajudiciais, todas as dívidas de condomínio e IPTU, elas são saldadas pela própria instituição financeira. Pelo leilão. Exatamente. O valor que você arrematou ali vai custear esses custos, né, de dívidas condominiais e tributárias quanto ao imóvel. Nos leilões judiciais, essa é uma análise que tem que ser feita pelo advogado ou pelo arrematante, porque a regra do leilão é o edital e quem formula o edital é o leiloeiro. Certo. Alguns leiloeiros, por inexperiência, por às vezes até falta de capacidade, eles não colocam as previsões legais que nos resguardam das dívidas tributárias quanto ao imóvel e das dívidas condominiais. Então, não vale a pena arrematar esses imóveis porque você tem o direito de ver o imóvel sem dívida condominial e tributária? Sim, mas você vai arrematar e vai discutir. As pessoas que arrematam e fazem isso como um investimento, como uma forma de lucrar, elas não querem perder tempo, até mesmo porque tempo realmente é dinheiro. Então esses leilões eles não são interessantes. Mas como regra, se você me perguntar, Rodrigo, como regra, o Código Tributário Nacional e o Código de Processo Civil, eles isentam as dívidas condominiais e as dívidas tributárias do imóvel. Menos mal. Sim. Menos mal. Show, tem mais? Mais uma pergunta para finalizar. O imóvel arrematado, ele pode ser pago à vista, tem outra forma de pagamento, financiamento? Como é que funcionam os pagamentos desses imóveis? Show. Nos imóveis judiciais, o Código de Processo Civil, que é de 2015, começou a vigorar em 2016, ele trouxe uma nova previsão. Antigamente, leilões judiciais eram à vista e não tinha conversa. Depois do novo Código de Processo Civil, foi prevista uma forma de parcelamento, que na legislação ela prevê o seguinte: você dá uma entrada de 25% do imóvel e pode parcelar 30%. Em 30 vezes, perdão. Você pode parcelar em 30 vezes o restante. Porém, tem um detalhe na legislação também que diz que os lances à vista, eles sempre vão preferir. Tem preferência. Eles vão ter preferência aos lances parcelados. E agora uma dúvida minha. Esse lance do parcelamento aí, de 30 parcelas, é sobre o valor ali do leilão ou é sobre o valor integral do bem? É sobre o valor da arrematação. Né? Porque nos leilões judiciais nós temos o que nós chamamos de praças. Tem a primeira praça e a segunda praça. A primeira praça sempre vai ser pelo valor da avaliação do imóvel. Certo. E a segunda praça é aquela oferta já com o desconto. O valor do lance. Exatamente. E aí você vai arrematar parcelado pelo valor do lance. Só que a gente pegou um caso até semana passada em que o leiloeiro ele colocou no edital que o lance parcelado deveria ser no valor de 95% do valor da avaliação. Né, o que não é uma previsão que está na lei. Daria para discutir? Daria, mas como não é o nosso objetivo estar discutindo isso, né, porque o nosso cliente ele queria investir e vender, né, então para ele não era interessante. Mas a regra é que seja pelos moldes legais mesmo. Você paga 25% do valor e pode parcelar o restante em até 30 vezes. Bacana.
E como é que funciona a questão tributária disso daí, cara? Porque, se não me engano, tem até uma questão de isenção aí, né, para o primeiro imóvel ou para um imóvel a cada 5 anos. Explica isso melhor pra gente. Exatamente. É o ganho de capital. Isso. Né? Quando você adquire um imóvel por um valor e vende por um valor maior, você tem um ganho de capital. Que o Gabriel, como contador, me corrige se eu estiver errado, são 15%, né? 15%, exatamente. Exatamente. 15% apenas da diferença do valor, do lucro. Exatamente, né? Isso. E existem 2 formas de isenção quando você arremata um imóvel e vende ele mais caro. A primeira é sobre o valor. Se você compra um imóvel até 440 mil, se você o vende, você tem a isenção nessa venda sobre o ganho de capital. E essa isenção ela é dada de 5 em 5 anos, ou seja, se você... E é só uma vez, né? Se você comprou um imóvel, por exemplo, de 200 mil, vendeu por 400, você vai ter essa isenção agora em 2021 e só vai poder usufruir dela novamente depois de 5 anos. Né? Mas a primeira já é uma vantagem. Para começar, né? Pra exatamente, começar. Já aumenta ali o retorno na primeira arrematação. E a segunda é a que a gente já vê tradicionalmente da pessoa que compra um imóvel, vende, né, mais caro e compra outro imóvel. Né? Quando ela imobiliza esse capital, esse ganho... E em até 180 dias. Em até 180 dias, exatamente. Exato. Ela é isenta. Ah, bacana. E, cara, existe alguma limitação para começar? Por exemplo, o Luiz ali vendeu o carro dele, está com 100 mil reais no bolso. Ele quer começar a investir em leilões. Tem alguma limitação? Basicamente, o que ele precisa? Ele já tem o capital agora. O que ele precisa para começar? A limitação, a barreira de entrada que nós vemos nessa área é o conhecimento. Né? Se ele adquire esse conhecimento ou contrata alguém, ou tem ali do lado dele alguém que tem esse conhecimento, às vezes com capital de 20 mil reais ele já pode começar a arrematar um imóvel. Ah, então com 20 mil reais aí, Luizão, já pode começar, cara. Sim. Fica ligado. E o esquema mais é conhecimento mesmo, né? Sim. Conhecimento. Até mesmo porque a oferta, né, algo que já nos perguntaram, a oferta de imóveis, ela varia de uma forma muito grande. Existem imóveis muito baratos que são ofertados em leilões e imóveis realmente bem caros também. Então, é sazonal, depende, é uma análise, né? Para todo, vamos dizer assim, para todo gosto, para todo público. Sim. Você até estava comentando que tem vários lotes no Goiás, né? Tipo, exatamente. Um valor bem acessível, né? Para quem quer começar. Galera, é isso, tá? Você aí que tem esse desejo de começar esse investimento, quer conhecer uma outra modalidade, né? Além de renda fixas, fundos e mercado de ações, conheça também aí esse mercado, né, de leilões. Tu tá com rede social não, né? Nenhuma? Não. Nem LinkedIn? Não, LinkedIn eu tenho. Pronto. As redes sociais do Rodrigo eu vou deixar aqui na descrição, Dr. Rodrigo Rabelo, né? Procurem lá no LinkedIn. Deixar e-mail aí também, quem tiver dúvida, quiser entrar em contato com ele. Se você quer conhecer mais sobre leilões, deixa aqui nos comentários, façam perguntas aí que se precisar a gente grava um segundo vídeo aí respondendo essas perguntas. Sim. E cara, tenha sempre em mente aí essa possibilidade de investimento. Para você que está começando, não importa se você tem 100 mil, 1 milhão, se você tem 20 mil reais, procure uma consultoria, né? Basicamente, como você falou, a barreira de entrada é o conhecimento. Sim. Então procure um especialista aí para começar. Considerações finais? Um detalhe que eu lembrei, você me perguntou da barreira de entrada. E muitas vezes nós temos clientes que se unem em grupo para estar arrematando. Então, às vezes, alguém que não tem a possibilidade de arrematar um imóvel de 50 mil se junta com 5 amigos e consegue. Ou se você já tem um capital grande e quer arrematar imóveis realmente maiores, num outro patamar, nós temos grupos de clientes que fazem isso também, que se unem para estar arrematando. Show de bola. Algo mais? Somente, meu amigo. Então é isso, meu amigo. Mais uma vez, obrigado aí, gratidão. Forte abraço aí, sucesso. Muito obrigado você também que nos acompanhou. Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal. Um abraço aí pra galera que tava ali acompanhando a gente aí, que fez essas perguntinhas na hora. Um forte abraço e até o próximo vídeo.